O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou nesta quarta-feira o arquivamento da chamada PEC da blindagem. A proposta foi rejeitada de forma unânime e considerada inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto previa ampliar a proteção de parlamentares, exigindo aval do Congresso para abertura de ações penais, com votação secreta e até extensão do foro privilegiado a presidentes de partidos. No parecer, o relator Alessandro Vieira classificou a proposta como um golpe fatal na legitimidade do Legislativo, afirmando que abriria as portas do Congresso para o crime organizado. A PEC, que formalmente aponta a ser um instrumento de defesa do parlamento, é, na verdade, um golpe fatal na sua legitimidade, posto que configura portas abertas para a transformação do Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos. Essa é uma PEC que abre as portas, definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado. A PEC é defendida pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e principalmente pela oposição. Segundo o relator, não há deputados processados por crime de opinião. Essa afirmação é contrária do que defendem os apoiadores do projeto. Nenhum dos que está aqui sentado responde a processo por isso. Nenhum. Nem aqui, nem na outra casa. A narrativa segundo a qual a atividade parlamentar se encontra cerceada no Brasil não se sustenta em fatos, o que se pode demonstrar objetivamente. O resultado, com todos os 27 votos contrários, também levou em consideração a pressão das manifestações do último domingo. Agora o texto segue para análise no plenário do Senado, mas a expectativa é que seja arquivado. A avaliação foi acompanhada por senadores de diferentes partidos que entenderam que a medida colocaria os parlamentares acima da lei. Essa PEC tem que ser sepultada de uma vez por todas. E eu faço um apelo para que seja uma votação por aclamação e unanimidade, para sequer caber recurso para ir para o plenário. Isso foi um escárnio com a população brasileira. E eu vou pontuar por quê. Ela viola o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos somos iguais perante a lei. Quando esse texto chegou aqui semana passada, me manifestei também veemente contra. Nós não podemos aqui retroceder. É um assunto que gera uma grande repercussão popular e uma repercussão negativa, né, do eleitorado, desses que devem se lançar no ano que vem a uma nova candidatura. Pressão, por um lado, que pode ter sido o motivo real para que eles desistissem. A gente vai analisar os desdobramentos desse assunto direto da capital federal. É a hora do Conexão Brasília. E quem vai chegando ao vivo, direto de Brasília, é o Igor Damasceno, nosso analista político, para trazer os detalhamentos, análises sobre essa derrubada na Comissão de Constituição e Justiça, algo que já era previsto e que vem exatamente depois de um grande manifesto popular nas ruas de pelo menos 30 cidades brasileiras. Você acredita, Igor, que essa manifestação mudou o rumo dessa PEC? Exatamente isso que aconteceu, Adriane. Boa noite a você, também a Carolina, boa noite a todos que nos acompanham. Essa unanimidade pela rejeição na PEC da blindagem mostra a força que a voz do brasileiro tem. Nós tivemos no último domingo milhares de pessoas nas ruas, 50 mil pessoas no Rio de Janeiro, 40 mil pessoas em São Paulo, 20 mil pessoas em Brasília, manifestações nas 27 capitais brasileiras e em todas elas as pessoas consideraram um escárnio essa proteção a mais aos parlamentares, porque na prática essa PEC ela iria tratar deputados e senadores como semideuses. Eles estariam praticamente blindados de toda e qualquer tipo de ação penal que acontecesse caso ela fosse promulgada. Então, a voz do brasileiro foi ouvida. A votação foi unânime na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. 26 votos a 0. A CCJ tem 27 parlamentares, mas um está afastado. Então, dos 26 presentes, todos decidiram, então, votar contra a admissibilidade deste texto. Agora, não resta dúvidas que os senadores, além de quererem proteger a constitucionalidade, evitar ali uma insegurança dentro do Congresso Nacional, eles também não quiseram se queimar com o eleitorado. Eles sabem que muitos parlamentares lá na Câmara foram obrigados a pedir desculpas
por causa da votação favorável na Câmara dos Deputados, e os senadores não queriam também se desculpar com os seus eleitores. Então, além de ter ali a prerrogativa constitucional que eles fizeram valer a pena, eles também não quiseram se queimar. Então, foi um método também de proteção, porque agora esses 26 senadores podem chegar para os eleitores deles e falarem: eu sou contra novas prerrogativas, eu sou contra a blindagem de deputados e senadores no Congresso Nacional. E quem vai dizer que eles estão errados se eles exatamente votaram contra a admissibilidade dessa PEC? Então foi um golpe de mestre dado por esses 26 senadores da CCJ que enterraram de vez esse texto. A expectativa já era essa. Agora, pelo regimento interno do Senado Federal, essa discussão só seria levada no plenário se por acaso não houvesse unanimidade na CCJ. Houve unanimidade, então foi arquivada ali mesmo. Mas mesmo assim, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em um acordo com o presidente da CCJ, Otto Alencar, quis levar essa discussão para o plenário, não para votar, a decisão já tinha sido tomada, mas para dar chances a todos os senadores presentes, não só os 26 da CCJ, de falarem um pouco sobre o tanto que essa PEC era nociva. Então o Senado Federal foi bastante esperto na votação dessa PEC, porque todos tiveram a oportunidade de falar: nós não concordamos, nós não aceitamos isso aqui no Senado, diferente do que aconteceu na Câmara. Então, nessa PEC, na aprovação dessa PEC, a Câmara sai enfraquecida com o eleitorado e o Senado passa a imagem de ser mais forte institucionalmente e que está em mais consonância com os eleitores, com os cidadãos brasileiros. Agora, Igor, eu ainda vejo que, apesar disso, isso fortalece também a desconfiança que nós, eleitores, já temos em relação ao nosso parlamento, né? Porque é muito fácil você dizer que não concorda depois de milhares de pessoas irem para a rua protestar. E eu vejo como um balão de ensaio, porque não é conveniente para os parlamentares aprovar uma PEC como essa à véspera de eleição. Então, já colocaram em pauta na época do Daniel Silveira, não chegou a ser votada, agora já teve uma votação na Câmara, avançou, parou no Senado, porque ano que vem tem eleição. Nada impede que depois de reeleitos eles voltem a tentar essas prerrogativas, como eles chamam, esse excesso de privilégios para um público pequeno e já com excesso de privilégios, né, extremamente beneficiados pela legislação criada por eles mesmos, de colocarem isso em pauta depois que passar esse alvoroço todo, essa repercussão pública e depois que eles estiverem novamente sentados à mesa e com um intervalo longo para ser analisados pelo eleitorado. Pois isso é muito importante que você disse, Adriane, porque a crise entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo não acabou por causa do enterro, do sepultamento da PEC da blindagem. Essa crise continua a todo vapor, principalmente na Câmara dos Deputados. Ano que vem é um ano eleitoral, podem ter certeza que quem aprovou essa PEC lá na Câmara vai ter que cortar um dobrado, vai ter que suar muito para provar que é a favor da Constituição, que é a favor do povo brasileiro. Agora, passadas as eleições, já ali na atividade legislativa em 2027, se os ânimos não estiverem acalmados, ou já não estiverem ali um pouco mais baixos, nada impede a Câmara dos Deputados a discutirem esse texto de novo. Mas fica a lição para eles: o Brasil não quer PEC da blindagem, o Brasil não quer mais privilégios a uma parcela de parlamentares que já tem privilégios demais. Isso o Brasil disse aos parlamentares, foi um recado entregue para os brasileiros ao Congresso Nacional, que desta vez foi ouvida, então fica como lição para todos aqueles que aprovaram. Foram 353 deputados que aprovaram essa PEC em primeiro turno lá na Câmara dos Deputados. Então fica como lição para eles que o Brasil está acompanhando, o Brasil está de olho no Congresso Nacional e não deixa passar aquilo que é extremamente abusivo, como essa PEC. Agora, sobre esse assunto, eu trago um bastidor para vocês. Eu estive ali acompanhando a votação na CCJ hoje de manhã e conversei com alguns parlamentares. Eu quis saber deles se a rejeição unânime dessa PEC pode respingar no projeto da anistia, porque é um projeto de lei que vai ser discutido na semana que vem na reunião de líderes e ali há uma
controversa, ali há dois extremos, porque a oposição quer uma anistia ampla, geral e restrita para proteger Jair Bolsonaro de uma eventual prisão, né, já que ele já está condenado pelo STF. Agora, a base aliada não fala em anistia, fala em dosimetria, que era a redução de penas apenas para os executores dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, deixando de lado os financiadores, ou seja, deixando de lado Jair Bolsonaro. Agora, com o enfraquecimento dessa PEC, muitos parlamentares acreditam que a anistia realmente não deve acontecer. Esse perdão amplo, geral e restrito realmente já é carta fora do baralho lá na Câmara dos Deputados, porque os deputados já estão envolvidos, já estão queimados até as tampas com o eleitor e não querem se queimar de novo. Agora, muito provavelmente, a redução de penas é o que realmente vai ser discutido. Então, não vai existir mais PL da anistia, vai existir PL da dosimetria. É isso, ou então é mais um momento em que os deputados vão se queimar com o eleitorado às vésperas das eleições. Agora, o relator, Paulinho da Força, ele teve hoje um encontro com várias lideranças. A primeira delas foi a bancada do PT. E Paulinho da Força deixou muito claro para o Partido dos Trabalhadores que vai sim propor a redução de pena de Jair Bolsonaro em até 11 anos a menos. Foi condenado a 27 anos de prisão, ele quer reduzir para pelo menos 16 anos de prisão. Na visão de Paulinho da Força, e ele disse isso hoje lá na reunião com o PT, não tem como reduzir apenas de uns e de outros não, tem que reduzir para todos os envolvidos. Nós tivemos acesso, inclusive fui nessa reunião do Paulinho da Força com o Partido dos Trabalhadores e registrei esse momento em que ele entrega esse recado ao PT. Vamos ouvir. Tirar as dúvidas, né? Mas é um pouco isso, ou seja, reduzir as penas, manda essa turma para casa, que do meu ponto de vista pacifica o país. Se alguém me perguntar, reduz o Bolsonaro? Reduz também. E não dá para eu fazer um relatório e tirar alguém do relatório. Então, é uma coisa, é lógico que quem estava em posição de mando e de financiadores terá uma pena maior do que quem não estava nessa posição. Beleza? É isso. Bom, então essa situação onde ele não consegue agradar a oposição porque a anistia é algo muito ruim para a sociedade e também não consegue agradar a base aliada porque ele vai incluir Jair Bolsonaro nessa redução de penas. Então, Paulinho da Força está praticamente isolado nessa discussão porque ele não consegue agradar ninguém. Mas dos males é o menor para o PT, dos males é o maior para a oposição. Então, a avaliação é que a discussão em torno do PL da dosimetria, ele começa a ficar um pouco mais acirrado, porque a PEC da blindagem mostrou que o eleitorado está de olho e rechaça benefícios para condenados ou benefícios para quem já é muito beneficiado, e então Paulinho da Força, ele se vê nessa rua sem saída. Não tem como agradar ninguém, mas nesse momento é o texto que ele pode trazer, é o maior equilíbrio que ele pode trazer nesse momento. Obrigada, viu, Igor, pelas suas informações, pela sua análise. Até amanhã. Olha, são tantos assuntos aqui, né, pra gente falar. Só fazendo ainda um pequeno comentário sobre o PEC da blindagem. Tudo no entorno dessa PEC é bem duvidoso, né? O comentário das pessoas que voltaram atrás, dos parlamentares que voltaram atrás depois de ter votado favorável, agora a atitude do Senado, enfim, a gente vai acompanhar esses próximos passos. Quer acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. A gente volta em breve com mais informação para você. Até o próximo vídeo, tchau!